E se a refeição for durar mais tempo, dividir a dose de insulina. Por quê? Porque a gordura, ela lentifica a absorção de carboidrato. Então, vamos supor, se você der toda a dose que você vai ter que aplicar de uma vez, você vai ter hipo. Mesmo comendo até açúcar, Uhum. né? Se você for comer uma coisa com açúcar e muita gordura e aplicar tudo de uma vez naquele momento e não fracionar a dose, você pode ter uma hipoglicemia naquele momento e uma hiper após. Ou pode ficar com glicemia normal no momento e ter hiper após. Você precisa fracionar suas doses de insulina para cobrir esses picos que acontecem ao longo do tempo pela absorção de gordura. Pela absorção de gordura, de proteína, que não ocorre de maneira imediata, mas sim ao longo do tempo. Né? Você pode falar um pouquinho mais sobre isso, Marcelo? Sim. Essa questão que a Angela citou realmente é uma estratégia que muita gente precisa fazer, né? Chama fracionamento, né? Então, fracionamento, ele é algo que é muito importante nesses casos. Por quê? Porque realmente a gordura, quando a gente come fora de casa, os alimentos têm muito mais gordura. É normal, porque a gordura é o quê? Ela é um nutriente que agrega muito sabor, então ela realça o sabor das coisas. Então, todo mundo que quer vender mais comida vai colocar mais gordura, sabe? Que eles querem que você coma mais. Então, essa questão da gordura, o que ela faz? Ela vai lá no seu estômago, ela vai retardar a absorção do carboidrato. Então, vai atrasar um pouco. E esse efeito é maior quando tem proteína junto. Então, se você comer proteína, excesso de proteína e de gordura, vai atrasar ainda mais, né? E aí, isso me lembra, né, os primeiros anos de diagnóstico, antes de eu fazer contagem de carboidrato, igual eu falei que eu fazia meio errado, né, nos primeiros anos. Eu tive muito problema com isso, porque eu gostava muito de lanchar, né, de comer lanche, hambúrguer, aqueles podrões, sabe, que são lanches maiores, bem cheios, com muita gordura. Hoje eu como raramente, como uma vez no mês, às vezes passo meses sem comer, mas naquela época era algo que eu tinha um ímpeto, um desejo de comer quase toda semana, né? E aí, quando eu ia comer esses hambúrgueres bem grandes, o que acontecia? Eu calculava, olha aqui, o pão tem isso de carboidrato, a, é, a gente tem na batata palha também, que eles botavam cerca de mais 20 gramas, calculava tudo que tinha ali dentro do lanche, o lanche bem cheio, né? E aí, quando eu ia comer, eu comia certinho, contava tudo, aplicava, esperava e começava a comer. E aí a glicemia caía. Aí eu começava a ter sintoma de hipo, né? Nessa época, enquanto eu estava comendo lanche, eu lembro assim que eu já começava a sentir a minha boca meio dormente, sabe? Minha língua meio dormente. Pensava assim, que esquisito é, o que está acontecendo? Por que a minha língua está dormente enquanto eu estou mastigando? Aí eu ia medir a glicose na ponta de dedo e via o quê? Estava baixa. Aí tinha que comer mais rápido, nem aproveitava a comida, porque estava com medo dela cair mais. Ou tinha que pegar refrigerante com açúcar, ou suco, né? Por quê? O que estava acontecendo ali? A quantidade de carboidrato estava certa, mas a gordura estava atrasando muito esses carboidratos de chegarem no meu sangue, né? E aí ela caía, né? E depois que eu corrigia, né? Que eu comia carboidrato de rápida absorção para ela subir, ela, em vez dela subir e voltar para o alvo, ela subia lá para o 250, né? Então, assim, ela caía e aí eu corrigia, ela subia. Né? E aí eu lembro que eu comecei a perceber isso e eu parei de corrigir, né? Porque eu não tinha a ideia que eu tinha hoje. Então, para mim, se eu estava tendo hipo, eu não pensava em mexer na dose de insulina igual hoje, né? Não pensava em ter essa flexibilidade maior, era muito restrito, né? Então, assim, eu contava carboidrato, mas era bem rudimentar. E aí eu comecei a perceber que sempre que eu corrigia o lanche, ele subia depois, a glicemia subia. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a não fazer a correção, né? E aí ela caía e ela voltava para o alvo, né? E isso, nessa época, eu não tinha estudo, eu não sabia sobre a estratégia de fracionamento. Mas ali eu já comecei a perceber, olha, eu aplico a quantidade certa de insulina, ela cai, né? E depois ela volta para o alvo certo. O que eu preciso fazer aqui? Aí eu já tive a ideia, né? Depois só que eu fui descobrir que existe o fracionamento de insulina, né? Que é você fracionar a dose total e aplicar, por exemplo, metade antes de você comer e metade 2 horas após.
Porque aí você vai ter, né, uma ação da insulina que vai condizer mais com essa absorção mais lenta causada pela gordura, né? E aí eu comecei a fracionar sem nem saber que isso era uma estratégia, sabe? E começou a dar certo. Eu comecei, vou aplicar, se eu aplico seis unidades de insulina antes, eu vou aplicar 3 unidades antes e 3 depois. E eu fui vendo, olha só, tá funcionando. Eu não estou falando isso para recomendar que vocês façam se vocês tiverem esse problema. Eu estou falando mais porque o fracionamento é uma estratégia válida, mas cada pessoa vai precisar fazer ele de uma forma, sabe? E com acompanhamento profissional, você consegue aprender bem mais rápido, né? Você vai ter ajuda para analisar os registros, né? Vai ter estratégias. Então a gente sabe hoje que tem limiares de gordura e proteína, que quando você passa tem um risco maior de impactar na sua glicemia, e aí esse fracionamento é mais provável. Então a gente tem diferentes métodos, a gente pode fracionar, por exemplo, 60% da dose antes, 40% depois, metade da dose antes, metade da dose depois. E vai depender do alimento também, da quantidade que a gente come. Então, isso é algo muito complexo, né? Realmente, essa questão é muito complexa, mas é algo que a gente tem total, a gente tem total capacidade de aprender. Com certeza, foi bem assim que o Marcelo falou. Tem um paciente que, assim, até, né, eu falo dos pacientes, né, mas eu, Marcelo, enfim, a gente que tem diabetes em geral, que precisa colocar 50% da dose imediato e 50% depois de 2 horas. 70% imediato, 30% depois de 3 horas. Isso vai depender do alimento da pessoa, do corpo da pessoa, do horário que ela for comer, enfim. E na bomba de insulina a gente tem também estratégias, são estratégias diferentes. Então, por exemplo, na bomba de insulina a gente tem o famoso bolos duplo, onde a gente põe uma dose imediata e uma outra dose em formato de bolos estendido, que é um bolos Uhum. quadrado. Peraí, só Então, explica para eles o que é bolos. Às vezes tem alguém que não é é diabético. verdade. Bom detalhe. Bolos é a quantidade de insulina que você aplica para cobrir a quantidade de alimento que você vai comer. Então, é aquela dose que, entre aspas, vai queimar o alimento que você vai comer. Vai metabolizar toda aquela glicose que você está se alimentando. Vai internalizar ela para dentro das suas células, tá? Então, assim, na bomba, a gente faz o bolos duplo. A gente aplica uma dose imediata e deixa uma dose estendida para ela ir pingando ao longo de 2 horas, 3 horas. A gente deixa esse horário pré-programado, né? Porque enquanto essa outra dose vai pingando ao longo desse tempo, ela vai cobrindo a proteína e gordura que vai sendo absorvida ao longo desse tempo, né? E aí a gente vai programando de acordo com a refeição que a gente vai comer, de acordo com o tempo que a gente vai comer. Às vezes a gente põe só bolos quadrado, que seria só deixar a insulina pingando ao longo de um tempo. Então, vamos supor, eu tô indo para uma festa de aniversário, eu vou comer durante umas 4 horas, mas eu não vou comer todo o carboidrato de imediato, né? Eu vou estar numa festa de aniversário, eu como ao longo das 4 horas os carboidratos. Então, você pode deixar a sua insulina na bomba de insulina pingando ao longo de 4, 5 horas, o tempo do evento que você precisar. E você estima mais ou menos com a ajuda do seu autoconhecimento, com a ajuda do que você sabe sobre você, né? Do que você conhece, do que você se conhece, do quanto você come um evento. Então, eu sei que no evento assim eu como 50 gramas de carbo. Eu tô no aniversário, eu sei que eu como 3 bolinhos de queijo, 2 coxinhas, os 4 brigadeiros. Você insuliniza isso tudo ao longo de 4, 5 horas. E vai deixando a insulina pingar ao longo desse tempo para cobrir esse carboidrato que você não vai comer de uma vez só. Porque imagina você falar, eu vou comer todos os carboidratos, mas eu vou comer ao longo de 5 horas. Você não vai comer tudo na festa de uma vez. É esperado que você não coma tudo em 1 hora, ou menos. Né? É esperado que você vá comendo aos poucos, né? Vai aproveitando o evento, vai conversando, enfim. Então, essa é uma função da bomba que ajuda bastante. E quem usa as múltiplas injeções vai aplicando ao longo do tempo, né? É um pouquinho mais complicado, mas
pode fazer essa estratégia também, né? E vai aplicando um pouquinho antes. Ah, vou aplicar uma dose mínima antes. Aí eu sei que no mínimo eu vou chegar na festa e vou comer 10 gramas de carboidrato. Faz isso também. E Uhum. É legal. Legal que a bomba ela tem umas funcionalidades extras, né, que são bem úteis em determinadas ocasiões, né? Então, assim, para exatamente. mim, com a caneta de insulina já ia ser mais difícil. Se eu fosse comer um pouco ao longo do tempo, né? Eu ia ter que fazer mais aplicações menores, cada aplicação menor. Então, assim, ia ter que me furar mais com a agulha, né? No caso dela, com a bomba de insulina, ela consegue programar, né, que vai cotejando pouquinho em pouquinho insulina no Isso, corpo dela. exatamente. Isso é muito bom, né? Traz mais autonomia, né? Uhum. Mas esse corte é apenas um pedacinho da live que a gente grava no Insulina em Dose Dupla, toda quarta-feira, às 8 da noite, na rede vizinha. Segue a gente lá para você não perder a próxima. Não, essa questão da bomba, ela traz realmente funcionalidades muito boas para a pessoa, mas a pessoa precisa ter interesse em aprender a usar, né? Porque é complicado, mas a pessoa tem que ter ajuda, né? Juntos com a equipe profissional, a pessoa consegue aprender a utilizar essas funcionalidades, né? E na bomba você tem um suporte também com pessoas na própria empresa, né? Que te ajudam a entender isso, não é? Exatamente. O bom, assim, eu uso a bomba de insulina da Medtronic. Então, assim, todas as dúvidas, parte de suporte, tudo mais que eu precisava ao longo do meu aprendizado com a bomba, eu acionava a equipe da Medtronic. Então, tenho até hoje as minhas especialistas clínicas maravilhosas. Não sei se tem alguma delas assistindo, mas se tiver, um beijo para todas. Eu tenho um carinho enorme por todas elas que me acompanharam, assim, desde sempre, em todos os surtos, em tudo que eu precisava. E elas sempre estavam comigo dando suporte e apoio. Todo mundo que tem uma bomba da Medtronic tem direito a uma orientadora clínica para tirar suas dúvidas, te dar educação diabetes, ajustar suas doses de insulina com a bomba, tá bom? Uhum. E é interessante você falar também, às vezes a pessoa pensa assim, nossa, eu queria uma bomba, né? Ah, eu tenho muita hipoglicemia, eu tenho muita dificuldade de aprender a usar caneta, né? Não estou conseguindo me adaptar, queria uma bomba. E isso é possível de você conseguir, né? Às vezes a pessoa pensa que não tem condição financeira, mas ela tem outras vias, né? Então o médico, ele pode auxiliar a pessoa, principalmente crianças, né, que precisam, muitas vezes precisam de um tratamento mais maleável, de utilizar essa bomba por meio de insumos, né, financiados pelo Estado, né, então fazer um processo. Isso é... Exatamente. Eu trabalho com isso, eu atendo os pacientes, a gente entra junto com as vias necessárias, né, tanto a se for judicial, via administrativa, para conseguir a bomba de insulina ou conseguir isso o tratamento que a gente escolhe em conjunto, né? Eu explico o tratamento como é feito com a bomba de insulina, como é com as múltiplas injeções, junto com o sensor de glicose. Em conjunto, a gente escolhe qual é o melhor tratamento para a pessoa, porque a bomba de insulina não é para todo mundo. Você tem que estar familiarizado com contagem de carboidratos e vários outros procedimentos. Mas aí a gente entra com uma ação, vamos lutando atrás, né, de bomba de insulina, sensor de glicose e uma melhor qualidade de vida. Eu consigo oferecer esse suporte, fazer o receituário, laudo, tudo para a gente dar início a esse processo. Então, quem quiser Uhum. entrar comigo, entrar em contato comigo, entrar em contato assim pelo link da bio, eu estou à disposição. Sim, que bom. Esse trabalho que você faz realmente é muito necessário, né? Tem muita gente que precisa de insumos e não consegue, então é bom que a gente tenha pessoas que saibam fazer isso, saibam guiar a pessoa para ela conseguir esse direito, né? Que muitas vezes é o que vai dar garantir para ela segurança, qualidade de vida.